Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande no coração de estar mais uma vez juntamente com a igreja para juntos meditarmos na palavra de Deus, que é sempre, para nós, é sempre um motivo de alegria termos essa oportunidade, né, de estarmos na casa do Senhor juntos, meditando naquilo que Ele nos deixou, né, na sua palavra. Amém? Sobre salvação e comportamento. Eu queria começar com vocês em Atos, capítulo 16, versículos 27 ao 31. Eu vou ler esse trecho para servir de base, porque eu quero primeiro falar com os irmãos acerca de salvação, né, o projeto de salvação. E mesclando com isso, nós vamos falar do comportamento cristão durante esse período, né, durante esse tempo, né, de salvação. Esse texto é muito conhecido, né, de Atos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo e se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A pergunta. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então aqui começamos a nossa meditação. Estava um grupo de prisioneiros numa prisão, dentre eles Paulo e Silas tinham sido presos, e aquele carcereiro, né, quando se deu conta, eles estavam orando, né, estavam cantando, eles estavam fazendo um culto ali na prisão, quando foram abertas as portas das celas, né, aconteceu um terremoto, um movimento muito grande ali, e todas as celas foram abertas. O carcereiro que tinha a responsabilidade pela prisão falou: agora eu morri, né? Porque quando os superiores souberem, naquele tempo, né, vai matar, né? E ele então decidiu matar ele mesmo, né? E pegou a espada, pensou que os presos tinham fugido, não viu ninguém, as portas tudo abertas, foi embora todo mundo. Mas Paulo e Silas tinham orientado a eles a não sair ninguém, a não fugir. E estavam lá, né? E Paulo, então, se apresenta, né, gritando para ele: olha, está todo mundo aqui, não faz mal para você mesmo, não. O carcereiro teve um momento de reflexão, falou: puxa, mas, né, numa prisão, eles foram castigados aqui, eles tiveram duras penas aqui, e ainda ficou ali, e ainda se apresenta, e ainda fala para mim não me matar. Então, tinha algo diferente. Tinha algo diferente acontecendo, né? Mas o que me chama a atenção é que esse homem pergunta para eles como é que faz para ser salvo. Essa pergunta responde à pergunta de grande parte do povo hoje, que estão perdidos em seus delitos e pecados pelo mundo, e que não sabe o que fazer. Como é que eu faço para ser salvo? Tem muita gente que tem essa dúvida, mas ele não foi lá te perguntar. Ele não veio me perguntar, mas ele tem essa dúvida. Lá no coração dele, ele fica perguntando: como é que eu faço? O que eu devo fazer para me salvar? Uns providenciam meios próprios, arruma uma entidade de caridade, começa a contribuir, começa a fazer obras sociais, né, com associação de bairro e coisa assim, tentando fazer o bem, com o objetivo de aplacar a ira de Deus acerca da sua própria situação. Isso para aqueles que têm algum reconhecimento. Para os que têm nenhum, eles não se preocupam com isso. Eles não querem saber, né? Eles não têm interesse na salvação. Mas é aí que eu quero mostrar para a igreja, de onde começa esse interesse, porque daí
Depois desse interesse é que vem o nosso comportamento, porque o trato era eu falar sobre salvação e comportamento. Mas como eu vou falar de um comportamento cristão, se eu não sei como é que começa isso, aonde é a origem disso, né? Como é que dá o start, como é que dá o início aí, tá? Então aí tem a pergunta de como fazer e tem a resposta de como fazer, o começo da resposta, porque a resposta é óbvio muito mais complexa do que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Apesar de ser fácil, simples, né? Apesar de ser simples, não é tão fácil, né? Ao contrário, tá? Bom, o processo de salvação, como é que ele se inicia? Inicia com a pessoa reconhecendo que é um pecador, assumindo que é um pecador. E isso implica necessariamente, depois que ele reconhece que ele é um pecador, aí ele vai começar o processo de arrependimento, de arrepender-se. Veja esse próximo versículo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vocês estão conseguindo ler bem ali? Então, porque o meu lá é menor, né? Eu fico preocupado com vocês aqui. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, né? De maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Olha o 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha uma coisa importante aqui. Tem dois tipos de tristeza. Existem duas tristezas, falando biblicamente. Uma tristeza é aquela tristeza comum que você sente ao perder alguma coisa, né? Ao sofrer algum dano, ao perder um ente querido, ao, sei lá, perder o casamento, o namorado, a namorada, né? Coisas desse tipo do dia a dia causam tristeza. Mas essa tristeza, ela é perigosa, ela é a tristeza do mundo. Essa tristeza do mundo, ela opera morte. Ela é perigosa, né? Ela opera morte. Ou a pessoa mesmo se mata, ou outro mata ele. Já viu os crimes passionais? Né? Você pode se ligar à televisão, no jornal lá, certamente vai aparecer alguma coisa desse tipo, de alguma morte. A pessoa mesmo se envenena, ou ele mata o outro, ou ele, né? É morte, e não é só dessa morte que nós estamos falando de separação eterna de Deus. Então, a tristeza segundo o mundo opera a morte. E a tristeza segundo Deus, essa aí que me chamou a atenção, que me intrigou. Tristeza segundo Deus é aquela que quando eu sou confrontado, atenção meus irmãos, quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, eu percebo que eu sou pecador, que eu estou falho. Isso só acontece quando a gente é confrontado com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando a pessoa é colocada diante da palavra de Deus, quando a palavra de Deus passa o prumo na pessoa, aí ele fala, puxa, eu estou perdido. E quanto mais ele tem contato com a palavra, mais ele sabe que ele está perdido. Ao ponto do próprio Paulo, o apóstolo Paulo, depois de pregar, de andar, de ensinar, de fazer, ele exclamou, miserável homem que sou. Olha que palavra dura que ele falou ali, não foi no início ali, quando ele estava começando, não foi na hora que ele teve contato, foi, né, à medida que a palavra vai fazendo efeito, à medida que ele vai caminhando e vai conhecendo, ele falou, puxa, que miserável homem que sou, né? Então, na verdade, o arrependimento segundo Deus é aquela tristeza que a pessoa sente quando ele faz uma coisa errada e se arrepende do que ele fez. A hora que ele se dá conta do tamanho da besteira que fez, aí ele fica triste. Ele fica triste porque as consequências são muito graves. Aqui no mundo, às vezes, a nossa tristeza de imediato não traz consequências tão graves, né? Ela traz uma consequência, outra,
Mas essa tristeza, segundo Deus, a pessoa percebe que ele está condenado eternamente. Não, ela é mais do que o remorso. O remorso é uma coisa que a pessoa remói quando ele faz alguma coisa, mas ele é passageiro, ele é rápido, o remorso não costuma durar. Mas a tristeza, segundo Deus, ela fica martelando dentro da pessoa. Quando ela chega na pessoa, não é todo mundo que sente essa tristeza. A pessoa só sente essa tristeza quando ele é confrontado com a palavra de Deus. Quando ele olha para a lei, porque onde não há lei, não há transgressão. Não tem nada que impede a pessoa de fazer o mal. Por isso que o ímpio lá no mundo, ele não está sujeito à lei de Deus. E nem pode estar. Por quê? Porque ele não tem acesso a ela, ele não está dentro do código de Deus. Mas aquele que tem conhecimento da lei, quando ele vê que a situação dele é precária, quando ele vê que ele é um pecador, agora ele passa a se martirizar, a sentir essa tristeza. Essa tristeza. Mas só sente essa tristeza quem é confrontado com a palavra. Aí entra nós, né? A igreja, os pregadores. As pessoas não estão sendo confrontados com a palavra. Em muitas igrejas não pode nem falar uma palavra mais confrontadora, tem que ser um negócio mais leve, mais suave. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu fui convidado para pregar num lugar, me deram uma cartilhazinha lá com uma porção de regras que podia, que não podia fazer. Entende? É para suavizar a questão. Então não pode confrontar, não pode, né, apertar com as pessoas. E eu digo para vocês, irmãos, nós temos que ser apertados na lei. Nós temos que ser confrontados. O pecador lá precisa saber que ele é pecador. E a minha obrigação é contar para ele que ele é pecador. É mostrar, não é a minha opinião não, é mostrar para ele aqui, ó, você pecou nesse aqui, você errou nesse, você errou naquele, você errou naquele outro. Isso vai salvá-lo, se ele for de salvação. E se eu não fizer, isso vai causar dano para mim, porque se eu anunciar o evangelho, e a pessoa se converter e salvar, tudo bem. Mas se eu não anunciar e tiver ao meu alcance, vai ser requerido de mim. A Bíblia é clara com isso. Então a igreja tem uma função muito grande, porque ela tem que levar uma palavra dura, você tem que confrontar a pessoa, tem que mostrar para ele que ele é pecador, isso tudo com amor, com carinho. Como é que você faz um negócio desse carinhosamente? Como é que você faz uma tarefa dura dessa carinhosamente? É traumático, mas vai salvá-lo. Se a gente olhar pelo lado certo, não vai ser tão difícil assim, não é? Eu era militar na aeronáutica e estava de serviço na ambulância uma noite. E o doutor Mauad, oficial médico, tenente, me mandou buscar um rapaz que estava passando mal na cidade de Anápolis. E eu fui, era lá em Anápolis, o hospital da base aérea, dentro da base aérea tem um hospital, e eu estava de serviço lá numa ambulância. E busquei o rapaz. E eu, quando estava de serviço, eu não era só o motorista, eu era o auxiliar do médico, né? E aquele rapaz tinha queimado, o Leonardo, ele tinha queimado o braço aqui assim, o antebraço todinho, não lembro o que era o fato que causou a queimadura, mas aquilo estava feio. Sabe uma queimadura quando infecciona e fica feia aquele negócio? E ele enrolou aquele trem de qualquer jeito e ele estava com uma dor terrível. Ele falou que estava com 2 corações, né? Um dentro do peito e outro aqui, latejando o tempo todo. E aquilo devia estar uma dor terrível. E eu chego com ele lá no hospital, o doutor tenente mandou preparar as coisas lá, preparei algumas coisas, e ele quando desenrolou aquilo, viu que aquilo estava tudo, aquela podriqueira, aquela coisa toda, o tenente me pediu uma escovinha de aço, irmão Wagner, uma escovinha de aço. E foi com aquela escovinha, tirou toda aquela, pode até dar no sangue, tirou tudo que é ruim e tirou dali de cima. Para a gente olhar assim, a gente fala, meu
Meu Deus, não deixava fazer isso nunca. Se fosse no hospital desses daqui, né, a pessoa ia na justiça, né, processava, né? Mas lá era um militar atendendo um militar, auxiliado por outro militar. Então não tinha saída, não. Tinha que sofrer as penas. Mas eu digo para vocês, isso serve de reflexão para nós hoje. É a mesma coisa da chaga do pecado. Ela mata a pessoa devagarinho. Ele fica com aquilo latejando, purulento na alma dele. Ele fica com aquilo martirizando ele. E nós crentes aqui, né, vamos passar um remedinho por cima, passa uma pomadinha, né? Vamos fazer uma oraçãozinha e nada de confrontar ele com a palavra. Irmãos, é a escova de aço que resolve o problema. É rapar a pudriqueira, é mostrar a raiz do problema, é chegar lá onde precisa. Precisou tirar aquilo tudo para curar. Então, a salvação é um processo parecido, difícil, traumático. E as igrejas estão esquecendo disso, está cada vez mais leve, estão fazendo igrejas para agradar as pessoas, né? É de cor preta por dentro e tudo, para atrair. Aquilo tudo é jogada de marketing, para atrair as pessoas, para o negócio ficar leve. Não tem leveza não, irmãos, é a palavra de Deus. É o Todo-Poderoso, e a pessoa só sente essa tristeza que precisa sentir. Vocês perceberam que sem essa tristeza ele não vai ser salvo? Por quê? Porque ele não vai se arrepender. Por que não vai se arrepender? Se arrepender de quê? Se ele não acha que ele é um pecador. Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Por isso que eu dei o exemplo do médico. Quem precisa de médico é os doentes. O problema é que está todo mundo doente, porque todos pecaram. Então, por que Jesus falou dos doentes? É porque só aqueles que se acham doentes. Perceberam agora? Aqueles que se acham pecadores, aqueles que se arrependem, aqueles que querem... Vamos voltar no carcereiro? O carcereiro falou, como é que eu faço então? Na hora que ele foi confrontado, na hora que ele viu que ele precisava ser salvo, porque ali algo causou nele, né? Não sei se foi nos louvores, na pregação de Paulo e tudo, ele já estava com aquilo ali, e de repente acontece aquilo, ele falou, agora eu me mato. Ele falou, não se mata, não, mas então eu quero fazer parte desse povo. Como é que eu faço? Por que ele perguntou como é que ele faz para ser salvo? É porque a palavra de Deus bateu forte no coração dele, na alma dele. Ele percebeu que era o único jeito, era a única saída, era ele perguntar como é que ele fazia, porque ele precisava saber como é que fazia. Então, primeiro a pessoa se reconhece um pecador, e aí, à medida que ele vai sendo confrontado com a palavra de Deus, ele vai passando pelo processo de arrependimento. Isso não é de uma vez, não, isso é um processo. Tem coisas que a gente demora a cair a ficha para se arrepender. E tem gente que acha que isso é feito ali. Não, o início é ali, tudo bem. Mas isso é um processo, o processo de santificação, o processo de justificação, tudo é processo, irmãos. Isso vai durar até enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Vou falar disso mais na frente. Depois nós chegamos em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tem muita gente que se equivoca muito aí nesse ponto, tá? Primeiro ele fala, olha, arrependei-vos. Como é que você chega para o pecador, né? A maioria dos pregadores hoje, exceções, é claro, mas via de regra a maioria chega e fala, olha, Jesus te ama. O sujeito olha para você, sério, e fala, mas Jesus me ama. Será que Jesus está certo da cabeça? Eu sou pecador, eu não tenho nada para oferecer, por que Jesus me ama? Isso para ele parece um absurdo. Então é ineficaz isso, porque para ele parece absurdo. Se ele não conhecer o processo, se eu não explicar a história, vai parecer esquisito. Mais ainda, né? Como somos culpados, como é que ele vai entender de cara, sem entender o processo de salvação, o amor de Jesus? Não, só se Jesus estiver fraco na cabeça, né? Para amar uma pessoa igual eu, né? E aí, para ele é absurdo. Então,
na verdade, a pessoa precisa ser confrontada primeiro. Ele tem que se arrepender. Se arrepender de quê? Dos seus pecados. E como é que ele tem noção dos seus pecados? A chave do evangelismo bíblico está lá no Velho Testamento e não no Novo. Em confrontar ele com a lei. É enxergar ele na lei. Não vou falar dos pontos aqui não, porque são muitos, né? Mas depois eu deixo para vocês o canal lá no YouTube, eu falo sobre isso, né? E agora mesmo eu estou com uns vídeos lá para publicar sobre o teste de bondade, o famoso teste de bondade. O pastor Zé Iraci gosta desse teste. Eu vou colocar ele em vídeo, né? Já está preparado para organizar lá. Tá? Mas a regra de Deus é assim, ó, arrepende, depois converta. Sabe o que é converter? Segundo o dicionário, é você mudar de direção. Eu estou indo para aqui, eu vou fazer uma conversão à esquerda, conversão à direita. Né? Vou mudar de direção. Eu estava indo por um caminho, eu vou mudar para outro caminho. Então, eu tenho que arrepender dos meus pecados e, em seguida, manobrar, mudar de direção. Eu estou indo direto para o inferno, né? Então eu tenho que manobrar para ir direto para o céu. O caminho é outro, não é o mesmo caminho. Né? Então, tá? Então, converter é isso. E converter vai causar, primeiro, apaga os pecados, né, por causa do arrependimento, e vem os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Aqui que as pessoas, às vezes, erram. Porque a pessoa fala, puxa, mas eu fiquei crente. Aí que a minha vida ficou complicada. Aí que as coisas parecem que estão mais difíceis. Aí que a luta vem. Esse refrigério aqui é pela salvação. Esse refrigério aqui é por ter arrependido e agora ter direito à salvação. Vamos continuar vivendo no mundo, sujeito às coisas do mundo. Se der um terremoto, você vai ser pego pelo terremoto também, ou quer que dá um terremoto aí na cidade inteira e só você não seja atendido para falar para todo mundo que você é especial. Deus coloca todos debaixo da mesma situação, para a glória dele, sim. Exato, é essa paz aí que está falando, não está falando a paz no mundo. Do mesmo jeito que tem a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, a alegria também. Tem a alegria do mundo e a alegria de Deus, tá? O contrário também é verdadeiro, tá? A alegria da salvação, ainda que. A alegria da salvação, mesmo que. A alegria da salvação, apesar de. Então, não importa a circunstância. Eu tenho que continuar com essa alegria, com esse tempo de refrigério. A minha alma está refrigerada. É meio difícil para o ser humano natural entender isso, né? Eu conheci, logo de cara que eu aceitei Jesus, esse coração duro teve que ser trabalhado, tratado, né? Eu achei uma irmã lá no pé da Serra de Aparecida, no Colina Azul. Ela morava na última casa. E é lá que eu deixava a moto para subir na serra lá para orar, que o irmão, o meu amigo lá, tinha a chave das casinhas lá das torres de TV, da torre da Celg na época, né? E eu ia para lá para orar. Não é porque é alto não, é porque lá era um lugar de paz, né? Eu ia para aí, ele me ensinou a ir para lá, ele trabalhava lá, eu ia para lá. E tinha uma irmã lá que, especialmente, obrigado, Marcos, aquela irmã não tinha... Os braços eram atrofiados, as pernas também. Ela andava numa cadeira de rodas e tinha muita dificuldade com essa cadeira de rodas, porque um braço só que manobrava muitas das vezes. Mas aquela irmã era crente. Aquela irmã cortou o meu coração. Porque ela era crente, ela tinha todos os motivos do mundo para estar triste no mundo. Com a cadeirinha de roda lá dela lá. E ela, mas espera aí, eu sou uma serva de Deus, né? Podia chegar um ungido aqui, mandar eu levantar e sair andando. Mas não, aquela irmã tinha o mais lindo sorriso de crente que eu já vi na minha vida. E eu chegava lá com a minha motinha, né? Depois que eu fiz amizade, o irmão já conhecia ela, esse outro que subia lá.
Eu chegava lá com a minha motinha, ela estava na beira de um campo de futebol, que tinha logo pertinho uma quadra e pouco abaixo assim. E ela estava lá em volta desse campo de futebol com folhetim, entregando, o pessoal tudo assistindo futebol, gritando, xingando a mãe do outro, e ela chegava com a cadeirinha de roda, chegava e entregava um folheto. Aquilo foi um tapa na minha cara, né? Porque eu achando que meus problemas eram os maiores do mundo. Não estou economizando, não. Eu achava que não tinha ninguém que tinha problema maior que o meu, não. Quando eu vejo aquela irmã, eu falei, pronto, os meus virou pó agora, né? Fiquei com vergonha dos meus problemas agora. Então, eu estou falando dessa alegria, esse refrigério, é o refrigério da salvação. Aquela irmã foi embora para Jesus rapidinho. Ela não demorou a ir embora, não. Mas ela foi com aquele sorriso da salvação estampada no rosto, me mostrando, e mostrando para quem quisesse, que aquela mulher tinha a alegria de Deus na vida. Apesar de as circunstâncias não lhe serem favoráveis. Filipenses 4:4, acha alguém aí. E isso tudo, Deus proporcionou para nós, Deus mostrou para nós, né? E deixou para servir de exemplo, porque eu mesmo, né, fui. Porque aquela mulher lá, ela podia até dizer que não merece tudo, mas eu estava cheio de problemas, mas eu merecia. Eu merecia todos eles. Aliás, eu merecia muito mais do que os que eu tinha. E aquela lá não tinha cara de ter tanto, né, de merecimento para merecer o sofrimento tanto maior que ela teve do que eu. E aí eu foi com vergonha mesmo. Foi a primeira grande vergonha de crente que eu passei, foi essa. Deus estava trabalhando comigo, eu reconheço. Pode ler. Sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai sempre. Esse versículo aí é emblemático também, porque ele mostra que não importa, você tem que regozijar sempre. Mas você não sabe da minha vida. Mas a Bíblia não está perguntando quais as circunstâncias. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos, mas você não sabe o que eu estou passando? Não importa, irmãos. Eu falei que aquela era a primeira, mas foi a primeira, eu passei vergonha de novo, né? Tipo, aprender, o negócio foi feio, tá? Lê o 7 aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está vendo? A paz de Deus vai nos guardar, mesmo que a situação não lhe seja favorável. A gente podia passar a noite inteira aqui lendo versículos sobre isso, não podia? Só sobre esse tema aí. Então, olha, primeiro eu me arrependo, depois eu converto, mudo de direção, não importa a situação, tá? Porque tem gente que justifica, mas eu não, porque a coisa para mim é difícil, porque para mim é mais difícil que para os outros. Não vai nessa não, que você vai passar vergonha igual eu, né? E se brincar mais que eu ainda. Depois vem em Efésios, capítulo 2, verso 8, que estou falando do processo de salvação. Primeiro a pessoa reconhece que ele é o pecador, após ser confrontado com a palavra de Deus, não tem outra possibilidade da pessoa receber a salvação a não ser confrontado pela palavra de Deus. Será que eu fui claro nisso? Porque tem gente que acha, não, uma pessoa lá na casa dele dá um estalo de bondade, né? Ele dá um surto de bondade e fala, não, agora eu vou ficar crente. Não, se ele fizer isso é porque a palavra de Deus já confrontou ele. Porque de si mesmo, do homem mesmo, ele não tem bondade para fazer isso. E do pessoal lá de baixo, que veio para matar, roubar e destruir, ele não vai receber nada. Então, só tem um jeito. Se ele for confrontado com a palavra. E para ele ser confrontado com a palavra, nós temos que levar essa palavra até ele. Tem muitas maneiras, porque eu me lembro do testemunho do pastor Paulo Leivas Macalão, que ia andando na rua com o coração duro, atravessado, né? Igual boca de jacaré, né? E ele era marinheiro, andando na rua do Rio de Janeiro, e ele dá com um folheto caído no chão.
Certamente o crente, vou imaginar aqui, viu? Um crente deu um folheto para alguém, ele, não quero isso não, joga lá. Mas aí vem o Paulo Leis Macalão passando lá o folheto. Aí pega o folheto e está lá o versículo, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E aí pronto, aí já confrontou ele, ele já despertou. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sua missão não é enfiar a palavra de Deus na cabeça de ninguém, irmãos. Tem gente que usa tantas maneiras de tentar convencer o pecador, né, da existência de Deus, né, ele faz tanta coisa, tanto esforço humano, tudo em vão, tudo inútil, porque quem convence é o Espírito Santo. Você só tem que contar essa história que eu estou contando e deixar a palavra de Deus fazer o trabalho que ela vai fazer. Sim, pastor Tony. Pois é, ele nem medo de inferno tem, né? Ele responde na bucha, fala, o inferno é aqui mesmo. Ele não sabe da história, ele não conhece. É a gente mesmo, né? A vida da gente começa por aí, né? Então, aí vem Efésios 2,8 e fala lá, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Tem gente que você vai confrontar ele, não vai adiantar nada. Então não adiantou eu pregar. Não adiantou, porque se ele fosse de salvação, se ele não arrepender agora, ele arrepende depois. E também não é você que sabe o dia, não sabe a hora que aquilo vai fazer efeito. Tem gente que tem um efeito retardado, que nunca vi desse jeito, parece piqui. Vocês conhecem a história do piqui? Conhece, né? Pois é, o piqui é uma fruta do cerrado, né? E ela dá em regiões muito áridas. Então, ela tem um retardo na semente. Olha a sabedoria de Deus. Porque o piqui dá lá para o mês de dezembro, janeiro, né? Mas o piqui que cai, ele só cai lá para dezembro e janeiro, se ele cair ali e nascer, até acabar as águas, ele está muito pequenininho. Então, ele não vai sobreviver à seca que vem pela frente do cerrado. Então, o que Deus fez? Colocou um retardo nele. Sabe quando é que esse piqui vai nascer? Todos eles. Se não quebrar a dormência dele, se não souber quebrar a dormência dele, todos eles. Só nasce no ano que vem, na primeira chuva. Porque na primeira chuva ele vai ter tempo de se fortalecer o suficiente para aguentar a seca. Tem crente que é desse jeito, ele tem um retardo na semente. Então você planta a semente, não, se ele aceitar agora, ele vai desviar, né? Aí Deus retarda ele para. Né? Tem outros que, né, custa terminar de fechar a boca para pregar para ele já aceitou Jesus, já ficou crente, já foi lá. Tem uns que já vêm até falando em língua estranha. Você já viu isso acontecer? Concordo. É uma palavra, né? É uma palavra. Está vendo? Aquela palavra que falou com ele. Então, falo para vocês, inútil a gente ficar querendo provar as coisas. Nem a Bíblia tenta provar a existência de Deus. Eu desafio alguém me mostrar algum versículo na Bíblia que tenta provar a existência de Deus. Ela já parte do princípio que Deus existe. Então você chega para a pessoa, não é tentando provar que Deus existe, é falando, olha, Deus existe, Ele é poderoso e pode salvar. E o princípio é esse. É já chegar de sola mesmo, né, e confrontar a pessoa. Porque aí a graça de Deus se manifesta, aí produz a fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então, só vai produzir fé para salvação se ele ouvir a palavra.
E a gente não sabe qual é a palavra que vai tocar, que vai apertar com ele. Deus vai operar nessa palavra. A palavra de Deus é poderosa. Creia nisso, irmãos. Você tem que aprender com a Bíblia, como eu tenho que aprender também com a Bíblia, que a gente tem que aplicar a palavra. O resto é descansar e esperar em Deus. Porque tem gente que fica apavorada, é pessoa que ele ama, que ele gosta demais, ele quer que aquela pessoa se salva, ele fica, e carrega ele para a igreja, ele leva ele para cima, e traz ele para baixo, e ele nada. Você pensa, não, estou batendo em ferro frio, né? Aí você fala, mas não é possível que aquele hino lá hoje não tocou, mas não era aquela palavra de... Né? Nós temos que tomar muito cuidado, nós, igreja, pastores, obreiros, com o que nós estamos ministrando nas igrejas. A palavra de salvação é diferente. Um não crente escutar uma palavra desse tipo aqui, que nós estamos falando de salvação, isso vai tocar o coração dele, isso vai mexer com a vida dele. E às vezes a gente está pregando para os crentes, né? Já, não, eu vou fazer lá uma pregação, a igreja vai estar cheinha, todo mundo, né? Uma pregação para agradar os meus irmãos lá. O não crente vai entrar sem saber nada e vai sair sabendo menos ainda. Né? Porque ele não sabe de nada que está acontecendo. Aquela palavra não foi adequada para ele. Não foi confrontativa para ele. Aqui a palavra nossa tem que confrontar ele com a lei e tem que mostrar o processo de salvação. E poucos obreiros têm essa habilidade hoje. Não tem essa preocupação, né? E aí, um ou outro que aceita Jesus aí, eu acho que é aqueles peixes que você vai pescar e pega ele pelo rabo, né? O anzol pega no meio dele, ele sai lá, sai, né? Sem querer, porque não foi um processo normal, né? Deus tinha ele, né? Como uma pessoa que devia ser salva e não achou alguém suficientemente competente para chegar lá e aplicar a palavra do jeito que precisa. Eu acho que podemos melhorar a nossa média, podemos melhorar a nossa atividade, diminuindo o espaço aí para que a pessoa possa ter mais tempo com Deus, esses que são de salvação. Não vou contestar aí que existe outros também, porque provavelmente existe, né? E se eu for falar do comportamento, olha aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, para vocês que estão aqui no plenário, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Primeiro ele começa falando de roupa, mas ele não está falando de roupa, ele está falando da cabeça, do entendimento. Cingindo os lombos do vosso entendimento, revestindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos que, o nosso comportamento cristão, quando aceitamos Jesus, é esperar inteiramente na graça. Você sabe o que é graça? Graça, a definição mais perto do significado de graça, do original, é favor imerecido. É algo que recebemos sem merecimento. Nós não merecemos. Então, eu tenho que esperar nessa graça inteiramente. Porque ela foi oferecida na revelação de Jesus. Oferecida na revelação. Como é que ele se revela a nós? O Senhor se revela de duas formas para nós. Como é que Deus se revela para o ser humano? Através das coisas criadas na natureza. Você vê Deus na natureza. Se prestar atenção e for inteligente, você vai ver Deus na natureza. Vai entender, como muitos cientistas estão, nos últimos dias, estão fazendo isso, né? Eles chegaram à conclusão que não é possível ter um universo harmônico com todas essas coisas aleatoriamente, como era a teoria científica do passado, falava ali que do Big Bang, de uma grande explosão, e começou a juntar uma coisa com a outra e foi formando. Aí, de repente, ele olha essas coisas todas tão organizadas, tão bem feitas, tão... né? Perceber que não existe a possibilidade de um universo perfeito como nós temos ser criado aleatoriamente, sem um gestor, sem uma mente inteligente coordenando todas as coisas. Então eles estão entendendo que Deus se manifesta na natureza,
nas coisas criadas. Essa é a primeira forma. Coitado deles. Nas coisas mais simples, né? Aí, veja só, e você vê que já é a operação de Deus, um para uma coisa, outro para outra. Né? Eu estava pregando um evangelho para o moço e tinha um oiti. Vocês sabem o que é um oitizeiro? Uma árvore, oiti, tem muitas aqui na rua, a Prefeitura de Goiânia planta muitas delas. Ela é bem verdinha, irmão Alexandre, ela é bem verdinha, e atrás da folha dela tem um algodãozinho. Todas as folhas dela tem, né, lá na irmã Zélia tem um monte, lá no irmão Vital, lá tem um monte que foi eu que plantei, aquelas lá, né? Olha, pega uma folha do oitizeiro e olha atrás dela, tem um algodãozinho. Aqui é a sabedoria de Deus, né? Porque quando chove, a umidade se prende. Você já pôs um algodão na água? Vocês veem o que acontece? A umidade vem toda para ele, né? Cada folha do oitizeiro tem um algodãozinho daquele. Então, quando a chuva cai, qualquer grãozinho, qualquer gota de chuva que cai ali, fica ali preso. E ali a planta vai absorver ali aquela umidade que vai ficar ali. Isso é. Até o sereno da noite serve, por isso que ela fica verdinha o tempo todo. Você fala, mas na seca igual está, e essa árvore está verdinha desse jeito. É a sabedoria de Deus, é Deus se revelando na natureza. Isso não aconteceu aleatoriamente, foi Deus que criou. E a segunda é a palavra. Ele se revela nas coisas criadas e na palavra. Tá? Então, aqui, ó, vos ofereceu na revelação de Jesus. Jesus foi revelado para nós. E a graça foi oferecida nessa revelação. Revelar o quê? Provavelmente a palavra, porque tem que ser muito inteligente para ver Deus na natureza. O homem natural não costuma ver, não. Ele destrói a natureza, ele degrada, ele apronta todas lá e acha que está tudo certo, que é assim mesmo, é o processo natural das coisas. Então é mais difícil. Mas tem gente que vê Deus na natureza. Mas a maioria vem na palavra, na revelação de Jesus Cristo oferecida a todos nós, a todo aquele que crê. Essa revelação é oferecida a todo aquele que crê. Não é todo mundo que entende a palavra. Né? O próprio Deus falou sobre isso, né? Que tem alguns que não podem, né? não vão conseguir chegar a essa revelação. Então, já digo para você, você é privilegiado de Deus, porque você entendeu a revelação de Deus. Entendeu a obra de Deus. E muitos aí não entendem. Você olha para gente importante, gente rico, gente sábio, não entende nada da palavra. Não tem ideia. Ele olha para você e fala, ih, esse aí é doido, fanático, maluco de pedra. Né? Meus colegas lá, professores de faculdade, não, me olhava com cara de maluco. Eu dei aula 10 anos no Senac, aula de informática, dava aula de tecnologia. Vou tomar aqui. E eu não fiz faculdade na área deles. Foi Deus que me ensinou. E eu dava aula junto com eles. Do mesmo jeito que eles faziam, eu fazia também. Aí eles me perguntavam, mas qual faculdade que você estudou? Eu falava, eu estudei na faculdade de Deus. Ah, você não tem jeito não, você leva tudo na brincadeira. Não é brincadeira. Não, mas você não quer falar sério. Nunca me acreditaram. Porque para eles é difícil acreditar, né? Que eu deitei um dia sem saber e amanheci no outro dia sabendo, né? Para eles é difícil, né? Mas foi um milagre de Deus na minha vida. E andei junto com eles por 10 anos, viu? 10 anos, 10 longos anos. O dia que eu saí de lá foi porque eu quis sair, porque eu queria me dedicar na obra de Deus. Bom, aí chegamos na outra parte, Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Perceberam que eu caprichei na salvação hoje, né? Caprichado, né? Então, com a boca a gente confessa o Senhor Jesus. Confessar que Jesus é Senhor, tá? A palavra original é que Ele é o Senhor, tá? Confessar que Jesus é o Senhor, só aqueles movidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele é confrontado com a palavra, tá? Ele confessa que Jesus é o Senhor. É a confissão de Pedro, né? Que Pedro disse: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa confissão é que criou a igreja. Debaixo dessa confissão é que nasceu a igreja. Porque nós tínhamos lá os gentios e os judeus. Biblicamente só tínhamos dois tipos de pessoas: os judeus, que são os filhos da promessa, e os gentios, que são todos os outros. Na confissão de Pedro, aparece uma terceira classe, que é a igreja, que é aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Os judeus, muitos não aceitaram, tem muitos, viu? Tem muitos judeus messiânicos já, são crentes, aceitam Jesus como Senhor. Muitos, né? Inclusive no Brasil, né? Eu não sabia que tinha comunidade judaica que fala Yiddish ainda, né? Yiddish é uma língua judaica, é uma mistura, né, de hebraico com alemão, com uma mistura de línguas, com aramaico, né? E no Brasil tem gente que fala, né? No litoral lá, principalmente, tem muita, no Nordeste, viu? Lá na terra da irmã ali, tem muitos judeus que fugiram da guerra da Europa, né, para o Brasil. E tem grandes comunidades deles e muitos aceitaram Jesus. Né? Os daqui do Brasil até cantam muito bonito, né? E essa classe aí, né? Ontem eu tive na minha dentista, e ela é católica, e ela atendeu um judeu lá, mas um judeu endemoniado, né? Porque ele escorraçou com Jesus lá dentro do consultório dela, falou para ela queimar aquela Bíblia dela que não valia nada, e aí eu chego lá, ela estava com o coração doendo, né? Já foi providência de Deus, esse dente meu precisar ser atendido ontem, né? Eu conversei um tempo com ela lá, e na hora que ela foi me atender, ela ainda passou mal, né? A pressão dela estava baixa, e aí tive tempo de conversar um pouco com ela, né? E mostrar para ela Jesus. E não é poucas pessoas desses aí que confessam Jesus como Senhor. Eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram Cristo. Não receberam. E aí, Jesus montou a igreja. Qual é a pedra que Jesus montou a igreja? A pedra, a confissão de Pedro, né? Só tu, Senhor. É isso. Essa é a pedra. Essa é a pedra da salvação. É a confissão dele, tá? Então, confessar o Senhor Jesus é o que nos coloca, né? E esse confessar aqui tem que ser de todo o coração. Lembra que Deus esquadrinha o coração, porque tem gente que confessa sem acreditar. Tem isso, pastor? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos ladrões da cruz, não é o Filho de Deus? Desce daí e tira nós também, né? Ele estava confessando que ele tinha, né, que o povo estava falando que ele tinha autoridade, então ele estava dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas essa confissão dele valeu? Não valeu. Não serviu para nada, né? Então, a confissão tem que ser de todo o coração, né? E no coração, olha lá, tem que ser de todo o coração. E no coração, creres, porque só a confissão da boca para fora, a do outro, né? Que foi de todo o coração. Do outro lado tinha um, falou, não, peraí, nós somos pecadores. Ele reconheceu o pecado. Está vendo que a salvação está tudo ali? Primeiro ele se reconheceu um pecador, né? E aí ele pediu ao Senhor que o salvasse, aí ele reconheceu ele como Senhor, pronto, é isso que precisa. Então, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Essa é a palavra que tem, né? Então, em Marcos 16, eu quero até desmistificar isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem é que vai ser condenado? Quem não crer, não é quem não for batizado.
Porque tem muita gente pregando que se a pessoa não batizar, ele não é salvo. Na verdade, o batismo é símbolo de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ele se arrepende dentro do coração, ele crê no coração, ele confessa no coração. Externa com a ação. Mas pensa assim, irmão Wagner. O batismo agora vai ser daqui 2 meses. E se Jesus voltar daqui... Eu mesmo não entendia isso e não achei ninguém para me explicar. Eu até sofri com isso, porque eu aceitei Jesus, ia ter um batismo no mesmo mês, no final do mês. Eu falei, se eu pular esse batismo e Jesus voltar, o outro é só daqui 3 meses, né? 4 meses, na verdade, porque ainda falta um mês para esse. Se Jesus voltar, eu fico. Eu fiquei no pé do pastor lá, ele mandou me discipular rapidamente, eu fui batizado no mesmo mês. Bobeira minha, porque eu já estava crente, eu já tinha aceitado Jesus, tá? E não é a águazinha é só um testemunho externo para as pessoas verem. Se a pessoa tiver a oportunidade de não batizar, é bem provável que faltou um detalhe nele aí, não sei se isso vai causar a condenação dele, não. Eu não sei, não posso afirmar isso, não. Tá? Porque ali fala quem crê e for batizado será salvo, tá vendo? E fala que quem não crê será condenado, né? Mas o batismo é uma ordenança, né? Então, mas eu não posso afirmar. Exato. Tá falando de crer. Mas eu não arriscaria, não, né? Se for, eu ia ficar esperto do mesmo jeito, ia querer batizar havendo possibilidade. Sim. 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 Eu creio nisso, né? Eu creio nisso, porque, bom, a gente tem que cumprir com a justiça de Deus, com as coisas de Deus, né? Então, ele deixou isso para nós. Só que eu queria desmistificar isso e mostrar para vocês que o batismo de arrependimento é a gente crer no coração. Esse é o arrependimento verdadeiro. Arrependeu, está apto a ser salvo, tá? De tudo. Obrigado. Ainda tem um pouquinho. Aí. E eu creio nisso. O batismo é a pessoa que pede. É a pessoa que pede. Se a pessoa pedir o batismo, não pode negar a água do batismo para ninguém. Né? Se a pessoa crê e ele quer ser batizado, quer mostrar para as pessoas que ele crê. Porque também depois dele batizado, se ele desviar, também de todo jeito isso não vai prender ele, não é o batismo que vai prender ele na igreja, é a fé. Por isso que é o crer lá. Porque ele pode estar batizado, se ele não crer, ele vai para o inferno com batismo e tudo. Né? Exato. Essas questões aí, às vezes a igreja pregou por muito tempo que era assim, tudo, né? Eu mesmo passei um apertozinho com esse negócio aí, né? Porque o batismo ia demorar e tudo. A gente faz uma festa, uma coisa ali, né? Para receber novos membros, tá? Mas o batismo verdadeiro está lá dentro do coração. Eu estava pregando para um amigo, nós estávamos discutindo Bíblia. E nossas discussões é um pouco acalorada, porque ele é da Igreja Deus é Amor, é meu amigo, tá? As nossas brigas sempre terminam em paz, mas nós damos umas arrancadas boas, eu e ele, né? E nós estávamos falando sobre esse assunto, né? E quando falou do batismo, eu expliquei para ele, aí eu questionei ele, falei, mas espera aí, e o ladrão da cruz? Ele não foi batizado, e Jesus foi o primeiro que Jesus garantiu. Esse eu posso garantir, porque Jesus garantiu, né? É o único que eu posso garantir, é esse, tá? E o ladrão da cruz, ele não foi batizado? Não, mas depois trovejou e choveu lá. Eu falei, esse não tem jeito de discutir com ele, não. Você acredita que ele falou isso para mim? Mas nós terminamos em paz, viu, irmãos? Não se preocupem, porque a gente, né, ele sempre que ele tem
quer uma discussão boa, ele vem me procurar. Agora já tem um tempo que a gente não conversa, que ele está no interior. Colossenses 1:20, olha só. E que, havendo ele feito a paz, é a paz com Deus, porque o homem foi separado de Deus por causa do pecado, então ele passou a ser inimigo de Deus. Está claro isso? Porque a pessoa tem que saber que ele é inimigo de Deus se ele não tiver a reconciliação. Isso também é um confronto, não é? Vocês concordam comigo que isso é um confronto? Então ele, sendo inimigo de Deus, então havendo ele, Jesus, feito, né, a paz pelo sangue da cruz, tá? Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, é mais complicado do que vocês imaginam. Mas eu vou ficar só com essa primeira parte aqui, né, que, havendo ele, Jesus, feito a paz, né, reconciliado a pessoa através do sangue, pelo sangue da cruz. Então, aqui é o meio, né, a fé. Que fé é essa? Fé que Jesus é o Senhor, que é o Filho de Deus. Mas não só que Jesus é o Filho de Deus, mas que Ele morreu, porque aqui é a base, tá? É a base da salvação. Então, tem uma cronologia para a gente seguir aqui do entendimento, né? Apesar dos versículos estar um aqui, outro ali, mas no entendimento tem uma cronologia. A pessoa, primeiro, ele tem um contato com a palavra, por isso que eu me preocupo em pregar. Eu estou pregando agora mais nas redes sociais, né? Mas eu tenho lá 600 e poucas pessoas lá de membros no Facebook, tem mais um tanto no YouTube, mais um tanto no Telegram, né? Isso dá o quê? Umas 2.000 pessoas. Então, toda semana eu estou pregando para 2.000 pessoas. Como é que eu dou conta de pregar isso na igreja aqui? A gente reúne no máximo uns 20 aí, uns 30 aí, né? Com muito esforço, né? E a palavra está chegando. Por quê? Eu tenho a noção de que essa palavra precisa chegar nele, porque chegou a palavra nele, aí ele vai ter o start, né? O início. Aí ele se reconhece um pecador, se arrepende, confessa Jesus como Senhor. Entendendo, ele só confessa Jesus como Senhor se ele entender o processo. Qual foi o processo? A reconciliação pelo sangue feita na cruz, tá? Feita na cruz do Calvário. Bom, Isaías fala, tá? Isaías, vocês sabem, foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento, né? Olha o que ele diz ali em 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, : este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a esquerda e nem para a direita. Então, aqui já parte para o lado do comportamento. Eu aceito Jesus, eu reconheço Ele, eu confesso Ele como Senhor. Agora, eu tenho que andar no caminho. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, certo? E aí Isaías estava dizendo, olha, vai vir um caminho para vocês aí, vocês andam nele sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Olha só, isso aí, analogicamente, né, a gente para fazer uma comparação, desviar para a esquerda e desviar para a direita é mais ou menos o seguinte: desviar para a esquerda é a pessoa se rebelar, o esquerdista é o rebelado, historicamente dizendo. Estou falando de política, não. Mas, historicamente, o esquerdista é aquele que se rebela com o sistema, aquele que sai, né, ele sai da igreja, vai para o mundo, não quer saber mais de Bíblia, de crente, de nada. Esse é o da esquerda. E o de direita? O desviado para a direita é aquele que está dentro do sistema, que aceita o sistema, que é ignorante no sistema, aquele que acha que é mais crente do que os outros, que julga os outros, que julga a roupa que o outro veste, a fé do outro, tudo desviado para a direita. Então, temos desviado para a esquerda e temos desviado para a direita. Vai sobrar só um grupinho que está no caminho. É o que tem a trave no olho. O da direita é esse. Tá? Na repetição da lei, Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Deuteronômio. Tá? Quer dizer repetição da lei. No capítulo 5, 32, 33. Olha isso.
Olhai para, pois que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Então, a repetição da lei. Na lei está escrito, anda no caminho, não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porque está vindo um monte de crente agora pregando que você que é salvo, não se preocupe, você pode desviar, pode fazer o que você quiser, que você está em cima do arreio. Você não caiu do arreio não, tá? E aí, olha aí na lei falando, ó, não desvia não, se desviar fica fora do caminho. O caminho é aquele, tem que andar nele, tem que perseverar nele, tem a responsabilidade nele. É hipergraça. E hoje em dia tem pregação de todo jeito para facilitar a vida das pessoas. Para todo gosto, todo interesse, todo cheio de, facilitar a vida de quem vai receber os dízimos, sei lá. E coisas desse tipo, nós sabemos que existe. Tá? Mas então, qual é a meta? Eu separei o alvo aqui, ó, bíblico, para a meta. Olha ali. Irmãos, quanto a mim, Filipenses 3, o 13 e o 14, tá? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, não julgo que eu já tenha alcançado. Eu sempre ensino isso para os meus alunos, tá? E que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, tá? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Jesus é o alvo lá, é a bolinha lá que você tem que perseguir, Então, sai fora dos esquerdistas, sai fora dos direitistas, sai fora desses tudo e segue as pisadas do mestre. Prossegue para o alvo, crendo, usando a palavra, porque a gente é muito tentado, dentro da igreja, fora da igreja, os da esquerda lá fora, os da direita aqui dentro, tentando nos derrubar, nos destituir. O inimigo usa as pessoas, eu lembro de Davi reclamando, Se fosse o inimigo meu, não tinha problema. Se fosse o inimigo que me perseguiu, não tinha problema. O inimigo, ele veio mesmo matar, roubar, destruir, ele veio e foi fazer arte mesmo. Mas não era o inimigo, era o meu irmão, que sentava na mesa comigo, que estava ali junto comigo. É esse que me... esse é o da direita. Eles são perigosos também. A gente tem que cuidar para que a gente não siga naquele caminho, no caminho da rebeldia. O da direita, às vezes ele faz motim, levanta contra o pastor, levanta contra a igreja, fala besteira e tudo. E se a pessoa ficar meio desavisada, ele, é mesmo, sabe que é mesmo? E vai na fumaça, desviou do alvo. O de esquerda não vou falar nada não, porque isso é mais lá fora, as tentações, as coisas que levar ele lá para fora, Mas o direita está aqui do nosso lado. É aquele grupo que um grupo vai e outro fica. Dentro da igreja, não é lá de fora não, está falando dentro da igreja. Então, a salvação depende de um comportamento também. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Ela tem um processo, que é esse processo todo que eu venho explicando para vocês, e tem um comportamento cristão que eu tenho que me manter no caminho, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha em Pedro aqui, 1 Pedro, que é a parte que ele me repassou, pastor Valtinho, 1 Pedro 1,14, olha lá, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Permanecer no caminho agora eu não concordo, não conformo com as coisas que eu tinha no tempo de ignorância. Aquilo era outra coisa. Hoje eu sou nova criatura. O fruto agora é espiritual, a vida é outra. Eu não tenho mais prazer naquelas coisas, eu não posso sentir prazer naquelas coisas. E é isso que Deus nos ensina. E se nós seguirmos no caminho de Deus, no alvo, em direção ao alvo, não dá erro. Só dá erro quando a pessoa quer pegar desvio, atalho.
Atalho, meus irmãos, ele é atalho, não é à toa, porque se fosse bom, ele era o caminho principal, porque ele não era um atalho, né? Todo mundo passava nele e deixava de ser atalho, não é? Ele é atalho porque tem buraco, caco de vidro, jaracuçu, sei lá, tem alguma coisa que impede ele de ser o caminho principal. E tem muita gente que quer chegar no céu pelos atalhos, né? Quer cortar a volta, né? Cortar a volta. Como o caminho de Deus é reto, vai cortar a volta, você vai pegar o caminho errado, né? Sair pelo atalho, atalhar no caminho reto, não tem, né? Não faz sentido. Bom, agora é a nossa parte. A parte de Deus ele fez, né? Ele usou um pregador, convenceu a pessoa do pecado, o coração dele doeu e ele, né, conseguiu confessar, conseguiu sair do... Mas agora, e a parte dele? O que ele tem que fazer? Olha essa. Hoje eu vou pegar leve, porque o horário já acabou, né? Então eu vou terminando por aqui, já estou quase terminando. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Espera aí, mas eu não sou eleito de Deus? Como alguns estão pregando por aí? Sou, mas aqui está dizendo para mim fazer mais firme a minha eleição. Quer dizer que se eu não fizer firme a eleição, se não tivesse nenhuma consequência, não precisava pôr isso aqui, era inútil, não era? Eu tenho que trabalhar a minha eleição. Eu tenho que lutar por ela. Tenho que fazer ela mais firme, é a minha parte. Pergunte. É dentro da tulipa também? Exato, não foi. Você está em campanha, é mais ou menos isso. Exatamente. Então, não é um negócio que gruda na gente. Eu tenho que fazer forte a minha vocação e a minha eleição. Está falando de vocação espiritual, não está falando de vocação humana aqui. Eleição de fé, eleição para salvação. Então, a vocação também é de fé. Nós fomos vocacionados por Deus. E agora temos que fazer ela firme. É nós que temos que polir ela, né? Exato. Tem que estar com a arma limpa, né, Alexandre? Quando era militar, estava limpando a arma. O colega que era crente falou, olha, você limpa ela direitinho, para entrar no céu tem que estar com a arma limpa. Não, dá uma analogia, não dá? Dá uma analogia para a gente, né? Para a gente pensar, olha, você tem que zelar do negócio, porque a hora que você precisar, né, ela tem que estar azeitado o negócio, né? É isso aí, né? Não importa as circunstâncias que eu comecei falando para vocês. 1 Pedro 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Aquilo que eu comecei falando para vocês. Tenho que padecer? Vou ter dificuldade? Porque tem uns pregadores triunfalistas aí também que você não pode ter, né, dificuldade financeira, não pode ter doença, não pode pegar Covid. Estou vendo pastor batendo a mão no peito. Não, aqui ninguém pode pegar Covid. Se tiver Covid, está em pecado. Vocês acreditam numa tragédia dessa? E a Bíblia está falando, é melhor que você padeça fazendo bem. Então vai ter padecimento. Jesus falou que no mundo tereis aflições, para nós ter bom ânimo, porque antes de afligir a ele, antes de afligir a nós, o mundo afligiu a ele. Sim. Está vendo?
O que tem no mundo aqui, o que Deus deixou no mundo, deixou nós em igualdade de condições com as outras pessoas. Nós não fomos separados para ser especiais aí para o mundo olhar para nós com inveja, não. Nós padecemos as mesmas dificuldades, só que temos a graça de Deus, temos garantia da salvação, temos garantia de Deus, sabemos para onde vamos. E lutar pelo resto. Lutar para sobreviver no mundo aí, para ganhar dinheiro, para cuidar. Pedir a misericórdia de Deus, pedir a ajuda de Deus, não é errado, não. Mas que as dificuldades vêm, Ele nos prova. Tem dia que a gente passa no buraco da agulha sem encostar nas beiradas, de tanta dificuldade, né? Mas Ele tem cuidado de nós, né? Vou terminar com esse. Tinha mais uns telinhas aí, mas o tempo já esgotou, né? Esgotou aí, Eliabe? O tempo acabou, né? Deixa eu terminar com esse aqui, ó. 1 Timóteo. É porque eu vou em muitas igrejas, aí um é um horário, até outro horário, e eu fico meio perdido. Né? Eu fico concentrado aqui, às vezes passo de hora. 1 Timóteo 4,16. Vamos ler esse aí todo mundo junto, só para dar aquela despertadinha? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Está vendo ali a nossa peleja? O cuidado que nós temos que ter? Porque eu coloquei esse versículo aí para mostrar para vocês que nós temos que tomar muito cuidado com nós mesmos, para nós mesmos não ser enganado por nós mesmos. Que isso, pastor? Está ficando doido? Eu ser enganado por mim mesmo? Sim, sim, sim. Se tem dúvida, marca uma consulta com a doutora Mariné, que ela te explica melhor esse negócio de nós mesmos ser enganado por nós mesmos. Tá? Então, nós temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Por isso que eu fico até chato, né? Falando para vocês, gente, cuidado com a doutrina, cuidado com a pregação, cuidado com o hino, cuidado com a oração, cuidado, porque a doutrina está na oração, a doutrina está no hino, a doutrina está na pregação. E nós temos que zelar dela. Porque se não tiver alguém para zelar, meus irmãos, o negócio já tinha desandado há muito tempo. Isso desandou muitas vezes no mundo. A igreja foi prejudicada várias vezes. Eu podia passar a noite aqui explicando para vocês os grandes embates que a igreja teve. E tudo foi as pessoas dentro da igreja. Tudo foi problemas que a pessoa não cuidou de ti mesmo e acabou sendo enganado por falsas doutrinas. Não é falta de doutrina, é falsas doutrinas. E elas estão por toda parte. Tem misericórdia de nós. Elas estão por toda parte. Por isso nós temos que tomar o cuidado de sentar e ler Bíblia. Eu não trouxe nada especial para vocês, não mostrei nada fora do comum para vocês, só a Bíblia, não foi? Porque é isso que precisa, é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, doutrina da palavra de Deus. Só sistematizar e passar ela do jeito que precisa. Amém? Vou terminar por aqui. Deus abençoe. Obrigado aí, meus irmãos, pela confiança, né? Que Deus, em Cristo, possa nos dar sustentação para que nós possamos continuar firmes. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Que Deus continue abençoando, pastor Júnior, dando sempre entendimento para que nós possamos fazer aquilo que tem que ser feito por nós, né? É falar da palavra como ela é. E eu creio que cada dia que passa nós temos entendido ainda mais, né, depois de uma palavra dessa, ainda mais a nossa função. Como disse o apóstolo Paulo, né? Ai de mim se eu não pregar este evangelho. Não é isso? Vamos estar louvando ao Senhor enquanto será tirada a oferta aqui para a obra do nosso Deus também, né? Glória a Deus.
370. Ó meu Senhor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Foi seu pai que pediu para desligar, que ficava melhor, né, pastor Toninho? A lâmpada. Foi seu pai que pediu para ficar melhor para nós ler lá. Glória a Deus. Tem algum aviso aí? Especial? Não, né? Só? Hein? Ah, sim, pedido de oração. Para o pastor Manuel é um deles, né? O genro, Eric, o genro do pastor Zé Iraci. Tatiane. Vamos orar aí, interceder. Ok. Obrigado, pastora Dalva. Oração, pastor Zé Iraci, já falei. Também, Manuel Olímpio, já falei. Para a irmã Priscila, eu não sei quem é, né, mas vamos interceder. A Thaís está com Covid. E orar para a irmã Joana Souza. Ela pede oração no grupo de intercessão, dizendo que não estava se sentindo bem. Então, a nossa irmã Joana Souza está pedindo oração. Então, são essas pessoas aí. E eu creio que muitos aí, né, que tem algum conhecido que está necessitando, né, no sentido de enfermidade, né, porque necessidade de oração todos nós necessitamos a todo instante, mas no sentido de enfermidade. Sim, pastor Vital? Contribuição na área do celeiro, não é isso? Que ele precisa de fechar 5 cestas, entenderam, né? E quem está assistindo também, se quiser, né, contribuir, trazendo os donativos, viu? Nós precisamos fechar 5 cestas. Sim, Maria? É o pastor Sávio com a esposa, Thaís. Certo. Está aqui, né? Ok. Tá certo. Então, é isso. E quinta-feira, né, pastor Miro? Quinta-feira, o pastor Joel não está aqui, mas vamos fazer aí, né, o que ele iria fazer se estivesse aqui. Chamando para que venham estar aqui na quinta-feira, que o Senhor tem aqui uma palavra maravilhosa para cada um que aqui vier, né? E seguem os trabalhos normal. Quinta, no domingo, escola bíblica dominical, e o culto, o grandioso culto logo mais à noite, do domingo. Que será o cumprimento. O pastor Júnior já começou aqui com o batismo, né? Que isso aí faz parte da... Me fugiu a palavra que eu ia falar aqui agora. Mas eu não queria falar sacramento. Ordenança. Faz parte da ordenança do Senhor Jesus. Amém? Vamos sobre os pés, então. O tempo já está indo aqui na nossa frente. Vamos interceder. Maravilhoso Deus, Pai Santo, bendito e Criador. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Pai, essas vidas, estes nomes que foi falado aqui. Nós sabemos que o Senhor é misericordioso e é poderoso, e o Senhor é infinitamente, Pai, mais poderoso para fazer aquilo que nós pensamos ou necessitamos.
Pai, em nome do Teu Filho que nós clamamos e nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz que se nós crermos, nós veremos a Tua glória. E é por isso que estamos aqui clamando, Senhor, porque a Tua palavra tem falado em nossos corações e nós estamos expressando, Senhor, e pedindo e rogando a Ti pela Tua misericórdia. Que o Senhor venha alcançar estas vidas pela grandeza da Tua bondade. Venha sanar estes problemas, Pai Santo, que está sendo apresentado para o Senhor. Porque o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor tem domínio sobre o fôlego de vida, o Senhor tem domínio até sobre o inferno, Pai, porque o Senhor é o Deus de eternidade em eternidade. E assim, em nome de Jesus nós pedimos e terminamos em nome de Jesus. Pastor Júnior, com as bênçãos apostólicas. A bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.